Pai do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42. Vamos ler. Está escrito assim: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Feche teus olhos, por favor. Senhor, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor. Nós pedimos nesse momento que o Senhor fale através da minha boca ao teu povo. Abra os ouvidos, o coração do teu povo, da tua igreja, para que ouça a tua voz. Meu Deus, que a gente não saia daqui da mesma maneira, mas que a gente saia daqui refletindo sobre a tua palavra, Deus. Que essa semana toda o Senhor fale conosco sobre a tua palavra, que neste momento o Senhor fale conosco, que a minha pessoa suma desse local, mas a tua voz permaneça, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, crendo na resposta do Senhor. Amém. Irmão, você já percebeu que ninguém precisa fazer um curso para aprender a revidar, né? Se alguém faz um mal para a gente não precisa fazer uma faculdade de revidação, né? Não existe isso, né? A gente não precisa fazer nada, nenhum tipo de curso disso. Também ninguém acorda dizendo assim, eu vou treinar hoje respostas afiadas. A não ser que em alguns casos específicos já esteja brigando com alguém, né? Mas na maioria das vezes ninguém acorda assim, né? E isso vem naturalmente do nosso eu, isso faz parte da nossa natureza pecadora. Basta alguém furar a fila, que a gente já fica nervoso. Basta alguém fechar a gente no trânsito também, que a gente se ira. Ou basta alguém pegar a nossa comida na geladeira, na empresa, né, irmãos? Ou pelo menos pegar a carne lá, que às vezes eles não pegam a comida, mas a carne eles pegam. Fazer isso já é o suficiente para o teólogo do Revide se manifestar e começar a falar muitas coisas, a querer revidar de alguma forma. Mas só que Jesus chama a gente para algo muito maior. Jesus chama a gente não para vencer essas discussões, vencer esses debates. Ele nos chama para vencer a nós mesmos, o nosso eu, o nosso ego. Tem uma passagem, não precisa abrir a tua Bíblia, tem uma passagem em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 até o 14, que consta que Davi foi insultado por um homem chamado Simei, enquanto ele fugia de Jerusalém, por causa do filho dele, Absalão, que estava tentando roubar o reino dele. E os seus soldados viram aquilo e tentaram revidar. Abissai disse assim, queres que eu corte a cabeça dele? Né? Claro que isso é um linguajar dos soldados daquela época, né, irmãos? Mas Davi respondeu algo surpreendente: deixe. Talvez o Senhor veja a minha aflição e me recompense pelo bem em vez do mal que eu recebo. Davi escolheu não revidar. Ele escolheu confiar no Senhor. E Jesus, séculos depois disso, e ainda depois que ele veio na Terra 2 séculos depois, né, 2000 anos depois, ele ainda está nos alertando a isso. Ele chama a gente para o mesmo caminho, o caminho onde o amor supera o desejo de revidar. Claro que ele falou isso quando ele subiu ao monte, uma das manifestações dele, ele subiu ao monte, e no monte que ele começou a ensinar aos discípulos, ele falou sobre o reino de Deus, que é conhecido como um reino invertido, um reino que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é perseguido, feliz é aquele que sofre perseguições e pessoas falam mal dessa pessoa, enfim,
Feliz é aquela pessoa que sofre pelo amor ao reino de Deus. Isso está do verso 1 até o verso 12 do capítulo 5. Depois dessas bem-aventuranças, Jesus ensina que eles deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. E a gente sabe que, como luz, é impossível que essa luz não seja percebida nas trevas. Se você desligar todas as luzes aqui dessa igreja aqui à noite, você pode ligar, a gente percebe as luzes da caixa aqui, uma luz pequenininha, a gente já percebe que está ligado e a gente vai lá, desliga. Então, mesmo em meio a trevas, se nós formos um pouquinho de luz, o mundo vai ver Jesus na nossa vida. E a partir do verso 17 do capítulo 5, ele explica que ele não veio anular a lei. Então, os seus discípulos, alguém poderia até pensar, ele não veio anular a lei não foi abolida. Não, não foi abolida. Pelo contrário, ele afirma que nem o i nem o tio passarão da lei. Está do verso 17 até o verso 20. E quando ele inicia o verso 21 em diante, Jesus cita alguns diversos textos da lei dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos. E ele também replica, né? Eu, porém, vos digo. Né? Vários textos que ele fala assim. E com essa expressão, a gente compreende que a lei não foi cancelada. Embora muita gente pense que a lei foi cancelada, não foi cancelada. E nem contrariada. Jesus também não contrariou a lei. Ela foi explicada de uma forma muito mais profunda e com a autoridade que somente o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Jesus Cristo é aquele que tem essa autoridade porque ele está acima da lei. Jesus Cristo não é um fora da lei. Jesus está acima da lei. E ele é um praticante do amor, porque ele é próprio amor. Ele mesmo é o amor. E para o amor não existe lei. Por quê? Porque o amor está acima da lei. Amém, irmãos? O amor está acima da lei. E diante disso, eu gostaria de convidar você para refletir sobre o seguinte tema: vivendo acima da lei, o amor que supera o desejo de revidar. Vivendo acima da lei, o amor que supera o desejo de revidar. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe lá no versículo 38 que a reação humana, ela precisa de limites. Por isso que o texto diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então Jesus inicia esse discurso dele citando um texto do Antigo Testamento, que está em Êxodo, capítulo 21, versículo 23 ao 25, e Levítico, capítulo 24, versículo 19 até o 21, que diz assim, pelo menos o Levítico eu vou ler, diz assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. E quem matar um homem, será morto. Então, tem outros textos que falam sobre mão por mão, pé por pé, vida por vida. Então, tudo aquilo que a pessoa fizer a outra teria o direito de revidar da mesma maneira. É isso que a lei está ensinando. Só que tem essa lei foi criada exatamente por causa da retaliação do nosso eu. E retaliação significa aplicar pena, castigar, vingar e revidar. A retaliação do nosso eu tem um comentário que diz assim: a pulsão mais profunda do ser humano é, por natureza, o seu impulso de preservação. Enquanto essa pulsão se move dentro de parâmetros saudáveis, ela é algo natural. Ou seja, é comum o homem buscar proteção. Então, se alguém fizer mal a uma outra pessoa, a intenção desta pessoa que sofreu é devolver aquilo que ela sofreu. Só que a lei foi criada exatamente para retaliar o exagero.
Então, o grande problema está em querer retribuir o mal com coisa pior. Por exemplo, uma briga com um assassinato. E geralmente acontece isso, as pessoas matam porque uma simples briga, né? Uma pequena lesão com um braço quebrado, machucou um pouquinho o braço, o outro quer quebrar o braço do outro, ou fazer coisa pior, né? Ou até mesmo matar. Eu acho que alguns lembram, teve uma época que no baile funk as pessoas iam com um sapato branco e elas faziam questão de ficar com o pé na frente para que alguém pisasse no pé dela, sujasse o sapato e começasse uma briga. Ela procurava isso, né? Então, às vezes, por causa de um pisão no sapato, o desejo dela não era simplesmente devolver pisando também no sapato da outra pessoa. Não, ele queria era brigar. E geralmente essas brigas acabavam até em morte. Porque essa retaliação, esse desejo de vingança, infelizmente faz parte da natureza pecadora do homem. Então, a lei ela foi criada exatamente para que isso não aconteça. Para que, se você sofrer algum dano, você tenha o direito de retribuir esse dano da mesma forma que você sofreu. Então, a lei foi criada exatamente para isso. Então, é neste momento que entra a retaliação do direito, né? Pois ela consiste em coibir essas práticas que excedem esse direito natural, esse direito carnal do homem, esse direito do pecador, que é de fazer justiça, né, com as suas próprias mãos. Tem um outro comentário que diz assim: sobrepujar o mal com coisa pior é coibido pela legislação estatal. A lei foi dada para conter o revidar e não para incentivá-lo. Eu talvez, quando eu falei isso aqui, mão por mão, pé por pé, talvez você tenha pensado, então eu posso revidar. E geralmente isso é um desejo natural do homem, é um desejo carnal do homem querer revidar. E geralmente a gente sempre revida com coisa pior, a gente nunca revida da mesma forma que nos agrediram, né? Ou seja, pela lei, nós temos o direito de revidar, pela lei bíblica, tá, irmãos? Estou falando da lei bíblica do Antigo Testamento. Então isto pode se tornar, só que isso pode tornar numa eterna vingança. Já pensou? Uma pessoa se envolve numa briga e aí ela dá um soco na outra, arranca o dente da outra, a outra, por ter uma força menor, ela não vai brigar, ela vai para o juiz, vai abrir um processo contra aquilo, o juiz vai dar aquele direito para fazer aquilo. Aí a pessoa fala, poxa, eu arranquei o dente dele, agora ele arrancou meu dente, eu vou pegar esse cara de novo. E é isso que acontece, né? O cara vai lá, bate de novo, machuca uma outra coisa, como o outro é a parte mais fraca, ele vai novamente recorrer ao processo, vai brigar novamente, continuar brigando. Agora eu pergunto para você, quando que isso termina? Vai terminar em morte, vai terminar em guerra. Dependendo, às vezes, não morte somente de um ou do outro, às vezes pode transformar numa guerra familiar, uma guerra do Estado, uma guerra do país, uma guerra de países, né? A gente, dependendo da situação, isso pode se agravar muito. Então, sentir o desejo de revidar alguém da mesma maneira que ele nos lesou, faz parte até da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. Mas o problema não é sentir, é permitir que esse desejo ultrapasse os limites da justiça e se transforme numa violência. Então, irmãos, vivendo acima da lei, um amor que supera o desejo de revidar. A gente viu aqui que a reação humana ela precisa de limites, por isso que a lei foi criada. Se não houvesse lei, o mundo hoje seria uma loucura. E é por isso até mesmo que o Brasil sofre muito, porque não tem impunidade em muitas coisas, né? O segundo lugar é que o amor de Cristo supera o desejo de revidar. O amor de Cristo supera esse desejo. Versículo 39 diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Aí Cristo traz para a gente uma nova perspectiva. Ele, novamente eu afirmo, ele não contraria a lei, porém ele nos ensina a fazer o que está acima da lei.
que é o perdão. Perdoar é algo espiritual, irmãos. Amém? Perdoar é uma ação de Deus na nossa vida. Nós, como crentes, precisamos aprender a perdoar todos aqueles que nos ofendem. E quando a gente faz isso, nós nos tornamos semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. O perdão, claro que o perdão não se expressa apenas em palavras, ele se expressa nas nossas ações, nos tratos, até mesmo com aquele que nos ofendeu. O ofendido perdoa, não paga com a mesma moeda e sempre está disposto a perdoar novas ofensas. É difícil eu falar isso, irmãos. É um assunto muito delicado. Ele está até disposto a perdoar novas ofensas, mesmo antes de alguém cometer. Nós já sabemos que aquela pessoa vai cometer de novo, mas nós precisamos respirar fundo e pedir: Deus, me dê sabedoria para perdoar essa pessoa. Essas ofensas que eu estou falando aqui, irmãos, são ofensas que são pagáveis e também são ofensas que não são pagáveis. Devemos ser semelhantes ao Senhor, que nos amou e perdoou antes mesmo de nós nascermos e cometermos qualquer pecado. O amor de Jesus, ele vai muito além da nossa compreensão. E ele exige que a gente tenha esse mesmo amor, que a gente compartilhe esse amor com os outros. Sermos luz é isso, é compartilhar esse amor. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz que nos amou, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Antes de você cometer o pecado de amanhã, Deus já te perdoou. Antes de você nascer, Deus já te perdoou. Antes da gente fazer qualquer coisa, Deus já nos perdoou. E esse perdão que Ele fez conosco, essa graça maravilhosa, é que Ele nos ensina a sermos semelhantes a Ele. Por isso que Ele fala sobre a gente agir com esse perdão. Olha, você sofreu alguma coisa? Perdoa. Perdoa. Não tem o desejo de revidar, não. Perdoa. Irmão, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. É muito difícil para a gente. Se não tivermos o Espírito Santo, então nem se fala. Ele foi o primeiro na tua vida. Deus, Jesus Cristo, foi o primeiro que transformou a tua vida. Ele foi o primeiro que fez com que um incrédulo se tornasse crente, que um pecador se tornasse um servo do Senhor, e que aquele que era inimigo de Deus se tornasse amigo do Senhor. É isso que Deus fez conosco. Além de sermos amigos, somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus. O perdão, irmãos, que eu estou falando aqui, não é você ser passivo. O perdão é uma ação espiritual de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 13. Se você tem como marcar na tua Bíblia, marca essa última frase aí. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você comete uma coisa errada, você já está totalmente condenado. Acabou, você não tem mais nenhuma chance. Graças a Deus, somos salvos pela graça do Senhor. A gente pode falar, pessoa não adultera, mas a outra mata. Ela já transgrediu a lei. Qualquer coisa que fizer que transgrida a lei, né? O versículo 10, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, já tornou culpado de todos os outros pontos da lei, já é o suficiente para essa pessoa ser condenada. Por isso que lá no verso 13, Tiago fala, olha, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O perdão, irmãos, não é esquecer o que aconteceu. Isso não é perdão. Até porque Jesus estava na cruz, viu o que todos fizeram contra ele. E a manifestação dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Então, o perdão também não é responder com a mesma moeda. Eu vou pagar o mal com um bem. A gente não vai pagar o mal com o mal. Jesus não ensinou isso pra gente. Então, Cristo não está contrariando a lei. Ele está nos ensinando a sermos espirituais. Sabe por quê? Porque contra os frutos do Espírito não existe lei. Abre sua Bíblia também em Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. O que está escrito aí, irmãos? Mas o fruto do... O que está escrito por último? Não existe lei contra os frutos do Espírito Santo. Isso sim, irmãos, é ser espiritual. Isso é andar em espírito. Andar em espírito não é você andar extremamente emocionado. Andar em espírito é você praticar o amor, praticar a alegria, a paz, a longanimidade, praticar a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso sim é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós praticarmos todas essas coisas, aí sim nós seremos cheios do Espírito Santo e não tem nenhuma lei que possa condenar a gente. Porque nós não estaremos debaixo da lei, nós estaremos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o discípulo de Cristo vive acima da lei exatamente por isso que eu falei, pelo poder do Espírito. Olha, verso 39 até o 42 diz assim: mas qualquer que te ferir a face direita, volta ali também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira-te a túnica. E tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Tem um comentário de John Stott que diz assim: Jesus não nega que a pessoa seja perversa ou que o que ela faz seja mal. Jesus não está negando que essa pessoa que está fazendo esse mal seja uma má pessoa, não. Pelo contrário, ele sabe que a gente sofre com essas pessoas más. O que Jesus não permite é a retaliação, ou seja, devolução, pagamento com a mesma moeda. Vou pagar, vou me vingar disso. Infelizmente, hoje a gente vê tantos programas de televisão que falam isso, né? Vou pagar com todas as minhas forças. A pessoa enfatiza até o discurso de vingança, totalmente contrário ao que as escrituras nos ensinam. Tem um outro comentário dele também que diz assim: alguns cristãos não gostam dessa parte do sermão de Jesus. Ela faz com que se pareçam capachos, pessoas fracas, mas Jesus está de fato defendendo a força e não a fraqueza. É preciso uma força incrível para agir com amor em relação àqueles que nos feriram. Tem que ser muito forte para você exercer o perdão. Fraco é aquele que revida, é o que o comentarista está dizendo. Fraco é aquele que revida, forte é aquele que exerce o perdão. Existem pessoas que a gente sabe, né, existem pessoas naturalmente que elas não revidam. Mas por quê? Porque são pessoas passivas. Elas sofrem os abusos, sofrem tudo que a outra faz com ela. Ela não revida, mas no seu interior está lá: se eu tiver a chance de revidar, eu vou revidar. Não é esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas que sabem exatamente o que está acontecendo, mas que não revidam pelo poder de Deus na vida dessas pessoas, na vida desses cristãos. Então, o perverso, a gente faz essa pergunta, né? Por que o perverso bateria na nossa face, ou nos roubaria, ou nos obrigaria a fazer qualquer coisa? Por quê? Simples, a resposta é simples: porque ele é perverso e ele está abaixo da lei, está às margens da lei, e a gente conhece uma expressão como ele é um marginal. Exatamente por isso. Às vezes não há motivos para ele fazer algum mal contra o servo do Senhor.
Mas isso acontecendo, Jesus nos ensina a sermos maiores que a lei e aplicarmos o amor, que neste caso seria não nos vingarmos e ainda oferecer o perdão. Repito, irmãos, viver acima da lei não é ser ingênuo. Não estou falando nada de ser ingênuo e deixar servir de capaz para ninguém. Não é isso que eu estou querendo dizer. É ser guiado pelo Espírito Santo. Não revidar não significa aceitar abusos, mas não permitir que o mal molde o nosso coração. Quem molda o nosso coração é Jesus Cristo. O que o outro nos faz jamais deve ser parâmetros para nos moldar, porque quem molda a gente é Jesus. Romanos capítulo 12, todo mundo conhece a passagem, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então esse mundo tem que ser transformado, sabe por quem? É por mim e por você, através do poder do Espírito Santo, que Ele vai nos dar. Se vivermos dentro da lei, é uma observação, se vivermos dentro da lei, seremos julgados conforme a lei. Se vivermos acima da lei, que é aplicar o perdão, a misericórdia, né, o que eu falei, seremos justificados por Cristo, que é acima da lei. Se santificar é andar conforme os frutos do Espírito. Quando a gente faz todas essas coisas dos frutos do Espírito, é porque Deus já tocou o nosso coração, já tirou o coração de pedra, colocou um novo coração, um coração de carne. Nós só estamos obedecendo aquilo que Ele já nos ordenou a obedecer. Não estou falando que nós somos salvos pela obediência, não é isso. A graça está muito além disso. Eu até falei que antes de nós cometermos qualquer pecado, Jesus já tinha morrido por nós e essa graça já tinha alcançado a gente, até mesmo antes da fundação do mundo. Então, não revidar não significa ser fraco, significa ser livre, livre do pecado. Revidar nos prende ao ofensor, mas o amor nos liberta, pois já não somos governados por nosso instinto, por nossos desejos, pela nossa carne, mas nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto sim é Cristo em nós e é a esperança para esse mundo, irmãos. Amém? Amém. O Michel vai cantar uma música? Então, para concluir, a lei foi dada, né? Deixa eu só repetir os temas para a gente não esquecer. Está aqui, ó. Vivendo acima da lei. O amor que supera o desejo de revidar. Quando a gente vive acima da lei, a gente vive no Espírito, irmãos. Em primeiro lugar, a reação humana precisa de limites, por isso que a lei foi criada. Em segundo lugar, o amor de Cristo supera esse desejo de revidar, porque estamos acima dessa lei. E o discípulo de Cristo vive acima da lei, por quê? Porque ele vive no Espírito. Nós andamos em Espírito e em verdade, que nós andamos com o Senhor. Então a lei foi dada para limitar esse revidar, impedindo que o nosso impulso natural ultrapasse os limites da justiça. Cristo, porém, nos chama para um caminho muito mais elevado. Ele supera o revidar com o amor, oferecendo perdão onde haveria algum tipo de resposta, de revide, misericórdia onde haveria devolução e graça onde haveria confronto. E o Espírito Santo nos capacita a viver essa realidade, transformando o nosso coração para que não sejamos guiados pelos nossos instintos, mas pelo caráter de Jesus na nossa vida. Viver acima da lei é viver como Jesus Cristo. Por isso que a gente é chamado de cristão, né? Amando onde o mundo revida, cedendo onde o mundo exige e servindo onde o mundo resiste, e vencendo o mal com o bem. Este é o caminho do reino de Deus. Feche teus olhos, por favor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Como é difícil perdoar. Difícil. Ainda mais quem está constantemente nos ofendendo. Mas o Senhor nos ensina a fazer isso, Deus. O Senhor nos ensina a perdoar. É claro que tem um processo de justiça todo, mas o assunto hoje não é esse. O assunto hoje é perdão, Senhor. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a andar conforme a Tua palavra, conforme os Teus mandamentos. Que a gente saiba até onde a gente possa exercer o nosso direito e aonde a gente possa exercer o perdão. Nos ensina isso, Deus. Que a gente não se sinta como capachos, como bobos, mas que a gente sirva ao Senhor e a gente entenda que a gente não está fazendo isso por fazer, mas sim porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, transforma cada vez mais a nossa vida, Deus, para que a gente possa ser luz desse mundo, para que este mundo veja Cristo em nós, para que a gente pregue o Teu Evangelho e que pessoas realmente se convertam ao Senhor e não se filiem a uma instituição, mas que conheçam aquele que Te enviou, Deus, porque o Senhor é a vida eterna. Em nome de Jesus, nós oramos agradecendo por tudo. Amém.